Olá, eu sou Vivian Leivas, sou psicóloga clínica e hipnoterapeuta há mais de 10 anos e eu quero fazer uma pergunta para você. Na verdade, eu vou te fazer algumas ao longo desse vídeo, mas a mais importante agora que é a seguinte: você tem notado aumento de peso corporal nos últimos tempos? Você não está se sentindo muito satisfeito ou satisfeito com o seu físico? Quando emagrece um pouco, não consegue manter, assim como não consegue manter as dietas? Algumas roupas já não cabem mais em você. Você já não se sente bem para ir à praia ou para a piscina por causa do seu corpo. E com isso fica buscando roupas que escondam as gordurinhas que você não gosta. Fica triste com a quantidade de roupas que já perdeu ou que não se sente bem em usar por causa da sua gordura corporal. Seu físico está te deixando com a autoestima baixa. Já notou algum descontentamento do seu parceiro ou parceira com o seu físico? Então, eu tenho uma outra pergunta para você, bem importante. Quantas dessas outras perguntas você disse sim? Chegou a conta? Muitos pacientes em que tratei a compulsão alimentar vinham com apenas um descontentamento. Mas através do tratamento e dessas perguntinhas que eu estou fazendo para você agora, nós entendíamos como o ganho de peso incomodava até muito mais do que essa pessoa imaginava. E como aquilo influenciava a vida deles negativamente de um modo muito mais abrangente. Continuando, é também muito frequente responderem sim para perguntas como: tem escutado piadinhas sobre ganho de peso? Já foi estigmatizado, ofendido por isso? Hoje em dia, você prefere se relacionar pela internet pois tem vergonha do seu físico e de algum impacto negativo que você acredita que ele possa causar nas outras pessoas? Sente que está sendo excluído socialmente? Já chegou ao ponto de evitar sair de casa por causa disso? Tem medo de passar constrangimento devido ao excesso de peso? Então fica aí, que esse vídeo é pra você. Nos próximos minutos eu vou te passar informações que você com certeza nunca ouviu falar. Sabe por quê, pessoal? Porque a gente ouve muito falando sobre emagrecimento, métodos mirabolantes, 345 mil fórmulas mágicas. Mas o que eu vou falar pra você, ao mesmo tempo que é uma coisa compreensível, é difícil de você ver se falando. Essas informações que eu transformei num método vão trazer para você uma nova esperança de mudança, uma nova perspectiva de vida. Antes disso, queria te dizer que eu sei que em muitos momentos você finge para você ou para os outros que todos esses aspectos não te incomodam tanto assim. Talvez porque lá no fundo você acha que seria muito difícil ou quase impossível mudar. Então, com isso, prefere tentar se convencer ou se conformar, justificando que pode conviver com isso. Mas isso é muito pouco perto do que você pode alcançar na tua vida. Você tem medo de que com isso você precisa abrir mão de certos prazeres, de certos hábitos, mas eu tenho a resposta para você. Eu tô aqui para te dizer que esse conformismo e certas crenças de que quem emagrece não tem prazer na alimentação é falsa. Elas estão totalmente equivocadas. O que você precisa é de mais informação e das informações certas. Eu entendo também que talvez você não aguente essa pressão de ter que atingir um padrão de beleza exigido pela sociedade, que a gente vê aí nas redes sociais, na televisão, que também geram transtornos emocionais e transtornos alimentares. E é bom lembrar também que a indústria de alimentos é uma das que mais faz publicidade na TV e em outras mídias, tentando assim colocar certos padrões na nossa cabeça. Em uma sociedade que valoriza e cultua a magreza, o excesso de peso pode causar problemas emocionais e físicos. E no desespero, o indivíduo que se percebe e se sente fora desses padrões recorre desesperadamente a remédios, cirurgias e dietas sem nenhuma orientação. Aí entra o perfil de quem não consegue ou tem dificuldade de manter o peso corporal sadio. Porque tão difícil quanto perder peso é mantê-lo. E o que determina o sucesso deles é a qualidade do tratamento e, claro, o empenho no processo. Calma, você já está quase pronto para conhecer a solução ideal para o excesso de peso e para a compulsão alimentar, de uma maneira honesta, verdadeira, que você vai entender como funciona. Mas antes, eu preciso te passar uma última informação. Você sabia que o excesso de peso atinge mais da metade dos brasileiros, sendo que 17% estão obesos e que as consequências disso abrangem o campo emocional, físico e comportamental?
Não é historinha quando dizem que o excesso de peso pode ser uma causa de diversos tipos de doenças, de câncer, de AVC, derrame, infarto, hipertensão, diabetes, dificuldades respiratórias, problemas de pele, nossa gente, muita coisa, infertilidade, sem contar com o risco de morte prematura. E a gente vai para consequências mais cotidianas ainda, como as incapacidades, como as de exercer atividades do dia a dia, porque a pessoa sente constante cansaço, preguiça, dor no corpo devido a excesso de peso e diminuição consequente da produtividade. Quanta coisa, né? Aí a gente vê que o excesso de peso pode, além de nos incomodar visualmente, fisicamente, pode nos trazer riscos de doenças e incapacidades que atrapalham nossa vida cotidiana, nossa vida como um todo, nossa vida social e as nossas relações. Mas calma de novo, porque eu prometi, e da mesma forma que eu estou te apresentando o problema, eu vou te apresentar a solução. A solução é o tratamento comportamental e emocional. Eu vou te explicar melhor. Você pode me perguntar, e o que a gordura, o excesso de peso tem a ver com o emocional, o psicológico e o comportamental das pessoas? Fica aqui comigo para entender direitinho como essa solução atua na prática. Eu te garanto que isso vai mudar a tua vida, a tua percepção, de uma forma não só física, mas em todas as áreas da tua vida. E só para te dar um panorama geral, você sabia que o sobrepeso e a obesidade também estão associados a distúrbios psicológicos, incluindo depressão, distúrbios alimentares, imagem corporal distorcida e baixa estima? Que as prevalências de ansiedade e depressão são de 3 a 4 vezes mais altas entre indivíduos que estão acima do peso e os obesos, que pessoas que sofrem de problemas emocionais como depressão, estresse, ansiedade, estão propícias a sofrer de alguma compulsão. Esses são os exemplos que mostram que o comportamento alimentar está condicionado ao estado emocional. Outro exemplo são daquelas pessoas que sofreram algum preconceito que deixaram de ter prazer nas relações sociais, concentrando todo o prazer delas nos alimentos, gerando assim um ciclo que se retroalimenta com o tempo. Não para por aí. A partir daí, eu poderia mencionar muitas outras relações comuns entre alimento e estado emocional. É comum associarmos os transtornos e consumos excessivos de alimentos à fartura, à qualidade da alimentação. É sinônimo de ser bem-sucedido. Muito comum a gente vê até em novelas, inclusive, filmes, excesso de alimentos como sinônimo de conforto e luxo. Também a alimentação como um sinônimo de amor. Algumas pessoas se sentem muito sozinhas e outras vivem traumas, tiveram perdas e o prazer da comida vem como apaziguador daquele sofrimento para alguém que não sabe o que fazer com ele. A comida muitas vezes também serve, então, como um tapa-buraco. Importante lembrar que nós somos o agente de todo o processo de ganho de peso. E a comida não é uma vilã. A boa notícia é essa. A gente tem um problema, mas também tem dentro de nós a solução. Eu precisaria de um pouco mais de tempo para desenvolver o raciocínio com você. Mas antecipando, o que posso dizer é que o processo de ganho de peso começa na sua mente e aqui no trabalho com as suas emoções. Sem perceber, você direciona através de crenças que não servem mais, comportamentos engessados e repetitivos, traumas, medos, defesas e vivências, toda a questão alimentar. E aí faz escolhas, cria hábitos e prazeres que te conduzem a determinadas decisões e as mesmas escolhas. Então, no fundo, tudo isso é criado por você. Então, a sua compulsão é criada por você e resolvida também por você. O que você precisa fazer é tão somente se reeducar, se reorientar, perceber como você pensa, as suas emoções e seus comportamentos. Já está acabando, viu? Esse assunto é muito profundo e é impossível trazer toda a explicação sobre esse método num vídeo só. A gente vai precisar de mais tempo, mas se você quiser, eu vou ter um prazer enorme, uma satisfação enorme em trazer todas essas informações necessárias para você. Se você quiser ouvir mais, entra no link. Mas voltando, queria te trazer os últimos exemplos de relação entre alimento e educação emocional e comportamental. Já aconteceu de passar a comer mais, você comer mais devido a alguma vivência ruim? Você já mudou hábitos radicalmente por estar apaixonado? Vou te dar um exemplo legal.
Sabe aquela mulher ou aquele cara que é lindo e aí você conhece melhor e não era tão interessante assim, perde o interesse depois de conhecer mais a fundo? Com os alimentos e hábitos acontece a mesma coisa. Você passa a ter consciência e a partir de então pode direcionar suas escolhas com propriedade. Então, gente, fica aqui o meu convite. Clica aqui e eu vou te dar todas as informações sobre esse assunto e sobre o método, inclusive minha série de vídeos super informativa. Tudo de graça e sem nada em troca. A nossa troca vai ser de informações.